euro registrou uma subida significativa desde o início de 2021. Inicialmente, esta subida levou a que a inflação atingisse níveis próximos daqueles que eram os níveis pré-pandémicos. Mas, na verdade, rapidamente ultrapassou estes valores e isso poder-se-á datar de abril de 2021. Desde essa altura, a taxa de variação homóloga do IHPC aumentou quase 6 pontos percentuais, situando-se no último mês de abril em 7,5%. Vamos tentar decompor um pouco estes 7,5%. Cerca de metade do aumento da inflação na área do euro está associado à subida dos preços dos bens energéticos, em linha, obviamente, com os preços das matérias-primas energéticas. Houve até algum comportamento fiscal, orçamental, que promoveu uma atenuação na transmissão aos preços no consumidor deste aumento dos preços das matérias-primas energéticas, mas, obviamente, esse efeito não foi total e, portanto, nós temos uma transmissão ao IHPC da energia dos preços dos bens das matérias-primas. Este aumento iniciou-se, na verdade, com a reabertura das economias após a crise pandémica. Mais recentemente, foi reforçado pela agressão bélica russa, a qual provocou, igualmente, uma subida abrupta dos preços de alguns bens alimentares, que contribuíram em cerca de 20% para o aumento da inflação total entre abril de 2021 e abril de 2022. E, portanto, a raiz, digamos assim, deste processo inflacionista é bem identificada nestas duas dimensões. No entanto, e eu já vou falar um pouco sobre os processos de contágio, digamos assim, entre os diferentes componentes do cabaz da inflação, a subida da inflação não se cingiu apenas aos bens energéticos ou alimentares. Cerca de 70% do cabaz do IHPC registra, neste momento, variações homólogas de preço acima de 2%. As medidas que procuram aferir a evolução da inflação, excluindo as componentes mais voláteis, também apresentam uma clara tendência de subida. Tal sugere que a subida dos preços tem sido relativamente generalizada. Aliás, essa é exatamente a definição de inflação, uma subida generalizada dos preços. Este processo de transmissão segue quase que uma ideia estatística que nós poderíamos traduzir num fenómeno de uma dependência positiva na transmissão. O que isto quer dizer é muito simples. Quanto menos temporário for o fenómeno inflacionista na sua origem, mais provável é que ele seja transmitido a outras componentes da inflação. E este debate sobre se era temporário ou permanente animou boa parte da discussão sobre a inflação. Se recordam, boa parte do ano 2021 foi ainda passado neste debate sobre se era temporário ou não. Eu posso, obviamente, assumir aqui a minha pertença ao clube dos temporários. Eu argumentei, e podemos voltar a esse momento do tempo, que uma parte destas tendências, destas pressões inflacionistas, eram temporárias. Havia muitos efeitos base no ano 2020, por exemplo, fiscais, medidas de grande peso orçamental que foram introduzidas em alguns países, como, por exemplo, na Alemanha. Havia efeitos de base, por exemplo, nos mesmos preços energéticos. Lembro-me que, em 2020, no mercado energético, o petróleo chegou a ser transacionado, ou pelo menos a aparecer nos nossos ecrãs, com valores negativos.
E tudo isto acumulava um conjunto de efeitos que, no contexto da recuperação pandémica, se poderiam ir dissipando. Mas a verdade é que outros choques apareceram, desde logo aqueles que têm a ver com as restrições da oferta. A recuperação da pandemia foi muito rápida. Nunca se pode dizer que uma recuperação é demasiado rápida, porque nós queremos é que existam processos de recuperação, mas a verdade é que foi muito mais fácil desligar as nossas economias do que voltar a ligá-las e, mais do que ligá-las, a reconectá-las. Ficámos cientes de que os muitos milhões de interligações que estão por trás da globalização levaram muitas décadas a construir e a montar e a desenhar e a otimizar, e levariam mais tempo a repor do que aquilo que levou, e eu sei disso porque na altura desempenhava outras funções que já aqui foram recordadas, e é muito difícil a um governante pedir para que os seus cidadãos se afastem do local de trabalho, mas foi isso que tivemos que mandar fazer. Foi mais fácil, por incrível que pareça, do ponto de vista económico, com o apoio de todas as políticas que implementámos, fazer isso, do que se viria a demonstrar repor todas as relações de comércio internacional, na globalização, na coordenação económica, que felizmente, e isso eu digo felizmente porque é essa a natureza do nosso processo de desenvolvimento económico, fomos preparando, otimizando ao longo de muitas décadas. Voltando então aqui à questão dos fatores que tornam esta subida generalizada, destacam-se entre esses fatores os efeitos indiretos do preço do petróleo, os constrangimentos nas cadeias de produção globais, a que eu já me referi, disrupções no transporte internacional de mercadorias, que se traduziram numa escassez e num aumento dos preços de importação na área do euro. Os efeitos de antecipação do aumento dos preços acabam também por gerar um aumento da procura e, com isso, maior pressão dos preços. Também é verdade que boa parte da procura e da recuperação da procura não foi uniforme. O setor dos serviços foi muito penalizado face a alguns setores de bens, e a procura de bens, em particular de bens duradouros, ultrapassou largamente e de forma muito rápida os seus níveis pré-pandémicos. E isto também gerou tendências inflacionistas nesses setores, que, mais uma vez, com a regularização do processo de recuperação pandémica, ou seja, na recuperação para níveis pré-pandemia, poderia facilmente ser ultrapassado e mitigado, e, portanto, voltava aqui a tese do caráter temporário daquilo que estávamos a observar. Os contributos estimados dos preços dos produtos mais sensíveis ao preço do petróleo, como, por exemplo, os serviços de transporte, e dos bens mais afetados pelas disrupções das cadeias de valor, como automóveis ou computadores, são atualmente superiores ao que se observava antes da pandemia. Isto sugere que, na ausência destes fatores, a trajetória de subida da inflação teria sido menos acentuada, o tal caráter menos uniforme na recuperação que fomos observando. Esta caracterização não é específica de Portugal, aliás, todas estas tendências e números que eu apresentei aqui são para a área do euro, mas a verdade é que em Portugal nós temos, ainda que com desfazamento, vindo a observar as mesmas tendências. Ainda assim, o diferencial é negativo da inflação em Portugal face à área do euro, e esse diferencial negativo acentuou-se ao longo de 2021, tendo passado de menos 0,4 pontos percentuais em média anual em 2020 para menos 1,6 pontos percentuais em 2021. O comportamento dos preços dos bens energéticos explica, na verdade, a menor inflação em Portugal.
em particular os preços da eletricidade e do gás natural. Esta evolução diferenciada nos preços dos consumidores destas fontes de energia reflete, sobretudo, as diferenças na estrutura e funcionamento nos mercados nacionais, incluindo aquilo que é a realidade de regulação de preços em Portugal nestas áreas. Se excluirmos energéticos, o diferencial entre Portugal e a área do euro apresentou maior estabilidade ao longo de 2021, fixando-se, ainda assim, em menos 1,3 pontos percentuais, em média anual, mas compara com um número muito mais próximo em 2020, de menos 0,9%. Portugal, de facto, vinha registrando níveis de inflação mais baixos do que a área do euro no período também pré-Covid. Uma eventual desancoragem das expectativas de inflação é aquilo que preocupa fortemente os bancos centrais. Os bancos centrais trabalham para o médio prazo. Os bancos centrais não trabalham para o curto prazo. As medidas que os bancos centrais têm tradicionais para combater a inflação são medidas que têm um lag de efeito que é muito significativo, que pode ser muito significativo. Mas a desancoragem das expectativas de inflação está muitas vezes traduzida no risco de falta de credibilidade e, portanto, é uma enorme preocupação dos bancos centrais. E a segunda ordem de preocupações tem a ver com os efeitos de segunda ordem originários nas pressões salariais, que constituem efeitos de alimentação, digamos assim, desta sequência de preços, custos, preços, e que os bancos centrais monitorizam de forma atenta e continuada. Muito se tem dito sobre esta matéria na área do euro. A verdade é que os últimos números que estão disponíveis mostram que a evolução dos salários base na área do euro até março, a informação até março deste ano, apresentavam valores médios de crescimento inferiores a 2%. Nos Estados Unidos temos uma realidade completamente diversa. A inflação salarial nos Estados Unidos acompanha já há muito tempo a pressão na inflação medida pelos preços. Há uma razão que eu, enfim, que sou economista do trabalho por formação, gosto sempre de relembrar, e que às vezes nos faz aqui balançar muito sobre se preferimos o modelo norte-americano ou o modelo europeu. A verdade é que há virtudes nos dois modelos. E o modelo norte-americano, que é um modelo de ajustamento muito rápido, quer nas recessões, quer depois nos períodos de expansão, levou a que, ao longo de 2020, muitos milhões de postos de trabalho tenham sido automaticamente destruídos com o aparecimento do Covid e que, no período de recuperação, muitos milhões de relações laborais tiveram que ser reconstituídas. E isto implica negociação salarial, implica quase uma relação laboral que, em muitos casos, começa do zero. E fazer negociações salariais quando o mercado de trabalho está em forte tensão, em que a taxa de desemprego cai de forma muito rápida, leva àquilo que ainda hoje eu via nas notícias e que tem a ver com o número muito significativo de saídas voluntárias dos empregos nos Estados Unidos, que é uma realidade que nós na Europa não vivemos. E não vivemos porquê? Porque a política de apoio ao mercado de trabalho na Europa foi completamente diversa da dos Estados Unidos. Nós protegemos, e em particular em Portugal isso foi muito claro, a manutenção dos postos de trabalho nas empresas, subsidiando diretamente as empresas para esses postos de trabalho serem mantidos. Ora, quando o período de recuperação vem, a recuperação processa-se de forma completamente distinta, em particular no que ao mercado de trabalho diz respeito. Porquê? Porque nós não fomos renegociar salários. Nós não tivemos que escrever novos contratos. Nós estamos a manter as relações laborais que vinham de trás. E isto
tem um resultado completamente diverso quando falamos de pressões salariais nos dois mercados. Acresce a isto também que, tradicionalmente, no mercado de trabalho, quando os choques que as economias sofrem são choques de oferta, esses choques tendem a gerar, do lado da negociação salarial, exigências mais contidas, ao contrário de quando os choques nos preços são choques da procura. Porquê? Porque, tradicionalmente, a choques de oferta está associado a um risco de perda do emprego muito mais significativo do que quando é um choque de procura pela natureza das coisas. E, portanto, nós devemos esperar, se a informação, se a comunicação que está em cima da mesa das negociações for completa, que as exigências salariais sejam mais contidas perante choques de oferta do que perante choques de procura. E, na verdade, eu acho que é isso que temos vindo a assistir. Eu vou-vos dar alguns números para Portugal e depois dar um exemplo europeu. Nos 3 primeiros meses do ano, nos dados da Segurança Social, a taxa de crescimento média do salário em Portugal foi 2,8%. Salários nominais. Esta é a menor taxa de crescimento nos 3 primeiros meses do ano dos salários em Portugal desde 2018. Os salários cresceram 3% nos primeiros 3 meses de 19, 3,1% em 2020, 3,9% em 2021. Ou seja, os crescimentos salariais em Portugal no primeiro trimestre foram os mais baixos dos últimos anos. O exemplo exterior é um exemplo que tem sido muito debatido na comunicação social e bastante sublinhado e que tem a ver com as negociações salariais na IG Metall na Alemanha, em que aparentemente, à mesa da negociação, os sindicatos terão colocado o número de 8,2% para a taxa de crescimento salarial em negociação este ano. Há uma tradição na Alemanha de que, normalmente, no final dessas negociações, historicamente, quando fazemos assim, estatísticas, as negociações fecham normalmente a 50% a 55% daquilo que são as exigências iniciais. Portanto, já não estamos a falar de um aumento salarial de 8,2%, mas mais próximo de 4%. Acresce, neste caso concreto, que ao longo do ano 2021, e eu permito-me acrescentar aqui, e bem, porque eu acho que isso é uma lição que também podemos tirar para Portugal, houve uma compensação salarial temporária, ou seja, que não foi acrescentada ao salário base, de um pagamento especial salarial em 2021, que cai no ano seguinte, o que significaria uma queda salarial para estes trabalhadores se esse bónus, chamemos-lhe assim, não fosse compensado. E esta negociação que está em cima da mesa serve para aquilo que é a evolução salarial, não apenas em 2022, mas em 2021 e 2022. Ou seja, se estamos a falar não de 8, mas de 4 e de 4 para 2 anos, podemos facilmente chegar à conclusão, enfim, com uma aritmética que obviamente é um exagero da minha parte, que estamos a falar de um crescimento salarial médio em cada um dos anos de 2%. E não me parece que isto seja uma espiral inflacionista vinda dos salários na situação concreta em que nos encontramos. Ou seja, informação e comunicação e boa informação e boa comunicação são essenciais para enquadrar toda esta evolução. Mas não podemos deixar de admitir que a evolução da inflação está envolta em elevada incerteza, eu vou ter que acelerar, dependendo da persistência destes fatores. O aumento recente de casos de Covid e a sua relevância na Ásia e a guerra vieram contrariar a expectativa de que as pressões inflacionistas externas se dissipariam a breve trecho.
Como tal, a inflação na área do euro deverá manter-se elevada ao longo de 2022, ainda que se espere uma redução gradual e sustentada também a partir de meados deste ano. Olhando um pouco mais à frente, as previsões do BCE e de outros organismos internacionais e analistas privados continuam a apontar para uma redução da inflação na área do euro em 23-24 para níveis próximos de 2%. Mas o balanço dos riscos em torno destas projeções está, obviamente, enviesado em alta, devido à possibilidade de um conflito mais longo e à imposição de sanções económicas adicionais sobre a Rússia, nomeadamente sobre a importação de energia. O que deve fazer a política monetária perante tudo isto? A política monetária é um determinante da evolução da inflação e das expectativas da inflação. Este é o mandato primário do BCE. Os desafios enfrentados pela política monetária no atual contexto são muito diferentes dos registados no passado recente, em que o longo período de inflação baixa dominava as nossas preocupações. No último ano, as preocupações passaram a receios de uma inflação excessiva. As preocupações com a possibilidade de um regime de inflação persistentemente mais alta desencadearam um debate sobre qual deverá ser a resposta da política monetária aos choques inéditos com efeitos contrários na inflação e na atividade económica, que atingiram a economia nos últimos 2 anos. E esta situação de efeitos contrários num contexto de desaceleração forte do crescimento económico devem-nos fazer pensar, e como eu tenho dito, não revela bem qual a dimensão zoófila em que eu me coloque, mas é preciso ter calma e cautela quando analisamos esta dimensão. Numa primeira fase, este tipo de choques implica uma alteração dos preços relativos na economia, com consequências na inflação medida, mas a prescrição estabelecida é de que a política monetária devia reagir a este tipo de inflação. A normalização da política monetária, que é um chavão que tem vindo a ser utilizado, é necessária e desejável. Na verdade, ela já tem vindo a acontecer. Desde o final de 2021, a política monetária entrou num processo de normalização. Porquê é que entrou num processo de normalização? Porque o volume de compras de ativos tem vindo a reduzir-se desde essa data, porque o programa de emergência de compra de ativos terminou, em termos de compras líquidas, em março já deste ano, isso foi decidido em dezembro, e porque os outros programas de compras de ativos têm vindo a reduzir a sua presença e vão concluir-se nos próximos meses. Ou seja, a normalização é um facto hoje. Paciência e gradualismo na política monetária são necessários, hoje como sempre, e devem ser proporcionais aos choques que enfrentamos. Interessantemente, num inquérito recente a responsáveis empresariais, isto foi a semana passada divulgado pelo BCE, de todo o mundo, o maior receio levantado sobre a condução da política monetária do BCE no futuro próximo foi o de poder existir uma sobre-reação que penalizasse a recuperação económica. Os custos de uma política monetária agressiva fora do tempo, ou mesmo de uma normalização muito rápida, superam os benefícios. E é aqui que tem que entrar a informação, a frase também que usamos sempre em política monetária, de dizer que nós somos guiados pelos dados. E, portanto, os dados revelam-se e são revelados todos os meses. E, portanto, no momento exato, as decisões têm que ser tomadas. Existe um risco de inação evidente e esse risco de inação está associado com um risco de perda de credibilidade sobre a capacidade do BCE de garantir a ancoragem da inflação no médio prazo. E, portanto, não podemos desconsiderar toda esta informação que eu tenho aqui partilhado convosco,
temos apenas que garantir que essa reação permite o retorno da inflação ao objetivo de 2% no médio prazo, algo que, não nos esqueçamos, o BCE não conseguiu fazer durante muitos anos no passado recente. Aquilo que temos que retirar de lição de todas estas imprevisibilidades e de todos estes acontecimentos indesejados é que a economia funciona como um todo. A economia hoje está aos mesmos níveis de 2020, 2019, na verdade, mas é uma economia diferente, tem ainda menos serviços, felizmente tem mais indústria no peso agregado. É necessário garantir condições de financiamento para todos os setores, em todos os momentos, e na área do euro, ao contrário de outras latitudes, temos sempre preocupações de fragmentação financeira que tomar em linha de conta. O consumo privado na área do euro ainda está abaixo do nível pré-pandemia, ao contrário também do que acontece nos Estados Unidos. O mercado de trabalho na área do euro está mais alargado do que antes da pandemia, o que é absolutamente notável, coisa que não acontece nos Estados Unidos, em que a taxa de participação é mais reduzida do que no período pré-pandémico. Do lado dos salários, apesar de haver algumas indicações de uma crescente escassez de mão de obra na área do euro, falávamos à mesa em muitos setores, a verdade é que mantemos esta tendência de crescimento contido nos salários e todos estes dados têm, obviamente, que ser tidos em conta. Para concluir mesmo, reforço que será importante ir acompanhando a evolução das expectativas de inflação, da sua ancoragem, dos indicadores salariais, que nos podem dar indicações mais seguras sobre persistências inflacionistas neste processo que não é simples para a condução da política monetária, que precisa de continuar a coordenação com as outras políticas, em particular a política orçamental, como aliás fizemos de forma muito efetiva e com muito sucesso em 2020. Muito obrigado.